Tudo bem com você? Como é que está lá, tá bem? Tranquilo? Domingo você entrou Isaac, ele não ganhou muito louvor, hein? Tá sabendo, né? Sei como é que tá lá. Mas está tudo bem com você, né? Isso é muito bom. Hã? Não trabalha? Aí você fala com o Tiago Isaac aqui, você resolveu com ele. Mas, já que você cuida de tanta. Já que você trabalha tudo isso, eu quero pedir para você dar um toque assim na evangelização. Simone fala para ele, levanta daí, fala para ele, levanta daí. E vai buscar a evangelização. E traga a evangelização. Na Paulo, se você falar com Deus, até que Simone, a líder do campo da Canal, essa outra, evangelização séria. Em nome de Jesus, não está escutando a igreja. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Adorar-nos. Glórias a ti, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, o que está a tua serva, Pai? Em nome de Jesus. Para trazer a tua palavra, o alimento de hoje para a nossa vida. Você pode estar usando a vida dela, Senhor, que ela seja um canal de bênção para as nossas vidas. Palavra que vem entrar no nosso coração, para que nós possamos sair daqui edificados, Pai, pela tua palavra. Abençoa a vida dela, a sua família, guarda eles e guarda Em nome de Jesus, Santo Deus, eu creio, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, aleluia. Salve a igreja com assim, amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Amém, né? Glória a Deus. Que estamos aqui em mais uma oportunidade, né? De glorificar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Santo tu és, aleluia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 17, nós vamos estar lendo. Eu vou ler aqui, irmãos, primeiro, para que nós venhamos entender o que Deus quer falar com a gente nessa noite. Né? Enquanto os irmãos procuram, 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 1, do 1 ao 10, do 10 ao 17, desculpa. Enquanto os irmãos acham, eu queria falar algo para os irmãos, né? Sobre essa palavra do Senhor me deu. O Senhor me deu essa palavra no início deste mês. E eu fiquei perguntando para o Senhor sobre essa palavra. Santo. E eu ainda falei assim para Deus, eu não vou levar essa palavra. A rebelde, né? E aí o Senhor confirmou essa palavra no dia que a irmã Letícia veio pregar. Glória a Deus. Ela citou um versículo que alinha justamente com a palavra que o Senhor trouxe. Santo tu és, Teve outra irmã também que confirmou essa palavra, só através da vida dela, Deus confirmou essa palavra 3 vezes. Então eu falei assim, Senhor, não tem para onde correr. Né? Então vamos estar lendo. Glórias a ti. Eu quero dizer aqui, irmãos, que eu sou apenas um canal de bênção para falar para você a palavra do Senhor, amém? Aqui diz assim, as divisões na igreja. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam que alguns de vocês, irmãos, meus irmãos, fui informado que alguns da casa de Chloe
de que havia divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, Santo exceto tu és, aleluia. Crispo e Gaio. E de modo que ninguém pode dizer que fui batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de batizar. Não me lembro se batizei alguém, mas pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Agora escute bem, irmão, nesse final. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, a primeira carta aos Coríntios, porque aquela igreja estava vivendo sérios problemas. Paulo escreve essa carta, a 1 Coríntios, 55 anos depois de Cristo. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu. 50 anos depois, ele escreve essa carta a 1 Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, né? Em primeira e segunda. E ele escreve essa carta para corrigir-nos. Para corrigir, irmãos. Ele responde essa carta devido a um relato de uma família que tem por membro, um dos membros chamado Chloe. E da própria igreja, irmãos, a pedido da própria igreja, Paulo responde essa carta ao 1 Coríntios, de 1 Coríntios. Mas por que aquela família não enviou uma carta para Paulo? Porque, irmãos, a igreja de Coríntios estava vivendo sérios problemas morais, doutrinários e divisões internas na igreja. E os principais motivos da carta de Paulo eram divididos entre seguidores de Paulo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, o Cefas, o Pedro. Eles estavam divididos ali. Eu escolho a diaconisa Rosângela, o diácono Isaac, a irmã Letícia. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Glória a A Deus, irmã aleluia. Célia. Era mais ou menos assim que aquele povo estava vivendo. Eu escolho isso, eu escolho aquele, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não. Eu sou disso, eu sou daquilo. E esquecendo de Cristo, como Paulo diz aqui, esvaziando a cruz de Cristo. Mas como esvaziar, irmã Célia, a cruz de Cristo? Cristo morreu e não está mais lá na cruz. Não é nesse sentido. Não é pregar Jesus novamente na cruz, não. É no sentido de desvalorizar o sacrifício da cruz e gloriar o homem. É isso que Paulo estava dizendo. Não esvazie a cruz de Cristo. Por isso que ele diz, né, que foi chamado para evangelizar, não para pregar, não. Foi chamado para evangelizar, não para batizar. Amém, irmãos? E ainda estava tendo problemas na igreja. Fora a divisão entre os irmãos, né? A quem seguir. Tinha também imoralidade sexual, desordem no culto, dúvidas sobre a ressurreição dos mortos. Irmãos, era muita coisa, né? Que essa igreja estava vivendo. Era uma igreja com muitos problemas. Agora, irmãos, eu li essa parte para que os irmãos venham entender o contexto, irmãos. Porque eu quero que os irmãos agora, juntamente comigo, leiam 1 Coríntios 3, do capítulo 3, 1
como a carnais. Como criança em Cristo, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio de quais vocês vieram a crer? Conforme o ministério que o Senhor abriu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa igreja de Coríntios, ela estava com um grande problema. Porque nós vamos notar aqui Paulo falando algo muito sério, irmãos. Para nós que somos cristãos em Cristo Jesus, creio. Paulo relata sobre essa igreja e fala assim para essa igreja: irmãos, eu não pude falar com vocês como adultos. Como maduros. Irmãos, essa igreja, ela não tinha amadurecimento nenhum. Essa igreja ela não era madura o suficiente para discernir o que Deus estava falando com ele. Aleluia, Jesus. Essa igreja, irmãos, ela estava vivendo o puro engano, vivendo na sua forma carnal, práticas mundanas, não tinha nenhuma espiritualidade. Essa igreja era uma criança, mas não em tamanho, irmãos, mas em suas formas de pensar, agir. Ela não tinha maturidade. Tanto que Paulo vai dizer, por que Paulo falou assim, irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas sim como carnais, irmãos, é doído. Deus usar alguém para dizer para a sua igreja, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas sim como carnais, porque vocês não têm o discernimento para entender. Irmãos, é doído. Essa palavra doeu tanto em mim, como igreja. Amado Deus, aleluia. Porque, irmãos, não basta ter 20, 30, 40 anos de ministério e ser maturos. Eu não tenho maturidade. Aqui não tem a ver com questão de idade, irmãos. O que Paulo quer dizer não tem nada a ver com idade. Porque tem pessoas de 60 com mentalidade de 20. E pessoas que têm mentalidade de 40, 50. Mas ele está falando para uma igreja que não era espiritual. E nós, irmãos, nós servimos um Cristo vivo, invisível, mas real. Nós temos que ser, sim, espiritual e entender as coisas do Espírito. Santo tu és, aleluia. Não as coisas que são da carne. Amado Deus. Esse povo que estava escolhendo partido. Eu não gosto da pregação de Apolo. Gosto da pregação de Paulo. Eu não gosto da pregação de tal irmão. Eu gosto da pregação de tal irmã. Fora as imoralidades que eles estavam vivendo. A divisão, inveja, dissensões.
ações. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Está aqui escrito, irmão. Pode ler. Pode confirmar. Eu li essa palavra várias vezes. Eu falei, Senhor, será que eu não vou ali falar coisas que não estão na tua palavra? E eu vou estudar a profundo, irmão. Doeu essa palavra em mim. Porque primeiro ela corta em mim. Eu tenho que sentir a minha carne doer. Para que a igreja possa também ser ministrada. Irmãos, eu não estou aqui corrigindo ninguém. Eu estou falando aquilo que o Senhor falou. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aquela igreja, Paulo disse, irmãos, eu não pude falar com vocês como os espirituais, como carnais. Porventura vocês não se comportam como mundanos? Ele quis dizer isso. Porventura se vocês têm atitude que parece o povo lá fora, ações que parecem mundanas, então eu vou falar com vocês como que vocês estão na carne. Porque se eu for falar pelo lado espiritual, vocês não vão entender. Vocês não vão ter discernimento. Uma criança, ela não tem discernimento de nada do mundo espiritual. Irmãos, eu trabalho com criança há muitos anos. Eu tenho uma bagagem, tenho uma história com criança no Ministério Infantil. Eu trabalho com criança infantil desde a Xalãozinha. Eu sei como falar com cada criança, de cada idade. Porque se você falar de certa forma, ela não vai compreender, ela não vai ter o discernimento. Nós temos que baixar o nível do olhar dela, do tamanho dela, e falar com ela que ela possa entender, sem ela se machucar, sem ela se ferir, e conversar com a criança. Com adolescentes, de uma forma mais diferente. Santo Mas tu ela és, possa aleluia. entender. Paulo estava dizendo para aquela igreja: se eu não falar como vocês, como crianças, vocês não vão entender, porque vocês estão vivendo na carne. E quem é da carne, entende as coisas da carne. Quem é do Espírito, discerne as coisas do Espírito. Santo tu és, Aquela aleluia. igreja podia falar o que fosse espiritual, ela não ia entender. Porque aquela igreja, ela estava sendo alimentada com leite. Uma criança que é alimentada com leite, ela suporta um alimento mais sólido? Não. Uma criança que é alimentada com leite, ela vai comer um feijão, um arroz, uma comida mais forte? Não, ela não aguenta. Ela não suporta, ela não tem discernimento e nem amadurecimento para suportar, para entender o que Deus está falando. Irmão, você sabia que amadurecimento, maturidade, ela não é um dom. Não fique pensando que Deus vai chegar e te dar um dom para você ser maduro. Não, maturidade é uma escolha consciente. Maturidade é uma escolha consciente. Eu escolho amadurecer. Eu escolho amadurecer. Sou eu, a minha consciência, a minha necessidade. Eu tenho que olhar para mim e ver se eu necessito de mudança, de amadurecimento. Como cristã, como igreja. Sou eu que decido se eu quero amadurecer ou se eu quero permanecer no leite. Se eu quero que o Senhor fale comigo como espiritual ou como carnal. Vamos lá ver aqui. Abre aqui em Gálatas, irmãos. Se não quiser abrir, não precisa, acho que não vai colocar aqui. É Gálatas 5. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Gálatas 5. O que Paulo estava dizendo, quis dizer é isso aqui, irmãos. Gálatas 5, 16 a 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, mas se
se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, a carne ela tem obras também, irmãos. Assim como o Espírito Santo, como o Espírito, nós temos os frutos do Espírito, a carne também, ela tem seus frutos. E o povo de Coríntios, a igreja de Coríntios, estava vivendo isso aqui, ó. Vamos ler? 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu, de Deus. Amém, irmãos? Era isso que eu ia falar, que a igreja estava vivendo. Porque era uma igreja que não suportava um alimento mais grosso. Era uma igreja que se comportava como criança. Que se não desse leite para ela não suportaria um alimento mais forte. E Paulo, ele tinha que falar com aquela igreja ao nível dos olhos da criança. Porque senão a igreja se desviaria. Mas tinha, irmão, uma família ali que estava preocupada com a igreja de Cristo Jesus. Santo A tu és, família de Chloe, que é citada aqui. Eles escreveram para Paulo, falando o que estava acontecendo na igreja, porque eles não estavam de acordo, porque eles entenderam, porque eles estavam vendo no Espírito. E Paulo responde a carta de volta, tentando orientar, tentando dar um discernimento para aquela igreja. Irmãos, às vezes nós achamos que nós somos maduros, né? Temos uma maturidade, discernimentos. Mas qual é o nível de maturidade? Qual é o meu nível de maturidade? Qual é o teu nível de maturidade? Quando o Senhor deu essa palavra no início do mês, aconteceu uma situação meio chata. E eu comecei a orar ao Senhor e eu falei assim: Senhor, eu preciso que eu quebre esse ciclo na minha vida. Eu não aceito mais. Aí o Senhor falou assim para mim: você tem que amadurecer nessa área. Você precisa de amadurecimento nessa área. Ele me dá a palavra, mas Ele também me cobra, irmãos, para mim viver ela. E o Senhor, Ele faz assim comigo. O pastor manda a escala, ele sempre manda no finalzinho do mês para o início do outro, mas a maioria das vezes no final do mês, antes de iniciar o outro. E eu já vou orando: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? E o Senhor me dá uma palavra. Aí eu fico mastigando aquela palavra, mastigando, e o Senhor vai confirmando aquela palavra, somente aquela palavra. E com o tempo o Senhor vai me dando um versículo. Aí depois você vai me dando outro versículo, você vai me trazendo a memória. Então, irmãos, tem situação na nossa vida, igreja, que nós temos que amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Você sabia que maturidade na Bíblia era para às vezes? E nós vamos ler depois. E você sabia também que em outras versões bíblicas, a maturidade é trocada por perfeição? Perfeição. Então, irmãos, a maturidade no meio da igreja
é muito sério, é muito importante. Santo tu és, Porque aleluia. decisões você só vai conseguir tomar se você tiver maturidade. Porque crianças, elas não conseguem tomar uma decisão importante. Mas um adulto com maturidade, sim. Glórias a ti, aleluia, Jesus. Santo o teu nome, Deus. Glórias a ti. A maturidade espiritual é entendida como se tornar mais parecido com Cristo. A maturidade é predominante de uma escolha consciente. É um processo contínuo de construção. Então eu escolho maturidade. Eu escolho ser parecido com Cristo. Eu escolho entender o que o Espírito diz à igreja. Eu prefiro, irmãos. E você prefere amadurecimento? Prefere ser maduro, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo a palavra? Santo tu és, aleluia. Os irmãos estão compreendendo o que o Senhor está dizendo? Amém. Está entendendo, irmãos? O Senhor está falando com essa coisa. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos glorificar, irmãos, esse nome. Porque se o Senhor está falando conosco, é porque Ele quer o melhor e porque Ele nos ama. De tal forma, irmãos, que Ele não quer que nós se perca. Que nenhum se perca. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Como eu já falei, né, a maturidade ela não está ligada à questão de idade. Ela está associada à doutrina da santificação. Viu, irmãos? Ela não está ligada à idade, mas sim à doutrina da santificação. A doutrina da santificação. Efésios 4:13. Efésios 4:13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade. Ela existe, irmãos, na Bíblia, essa palavra. Eu não estava louca, não. Eu não estava doida, não, viu? Quando o Senhor me deu essa palavra. Né? Ela existe aqui, na palavra. Ela está aqui. Às vezes nós lemos a Bíblia, nós passamos por cima direto, nós nem percebemos essa palavra, maturidade. Mas ela está aqui na palavra. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que chegamos à plenitude de Cristo, irmão. A maturidade e a plenitude de Cristo. A plenitude, irmãos. Ou seja, a plenitude. Quando nós chegarmos a essa plenitude, irmãos, de Cristo. Eu acho que a gente, se não estiver quase completo, está completo. Cheguemos à unidade da maturidade, atingindo o que não sejamos mais o propósito, o 14 agora, o propósito de que não sejamos mais como criança. Não sejamos mais como criança, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Chegar à maturidade e à plenitude para que nós não sejamos como criança. Crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Santo tu és, Vocês estão aleluia. entendendo, irmão? Porque o Senhor Glória a Deus, aleluia. está falando para a sua igreja, Santo tu amadureça, és, aleluia. maturidade. Irmãos,
para que nós venhamos ser como criança, levada para um lado e para o outro. Ou seja, sem entendimento, sem discernimento nenhum das coisas do Senhor. Que o Senhor, irmão, nessa noite, venha nos ajudar. Que nós venhamos ser maduros, irmãos, e entender que o Senhor nos chamou. Aleluia. Você tem um chamado. Amadureça esse chamado. Santo tu és, aleluia. Ele te chamou. Irmãos, amadureça. E não faça de qualquer jeito. O propósito é que não sejamos mais como criança. Irmãos, tantas doutrinas tem por aí. Tantas doutrinas. Tantos ensinamentos, irmãos. Nós somos maduros o suficiente para ter discernimento daquilo que as pessoas têm pregado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você tem discernimento, irmãos, para entender? Irmãos, porque cada heresia que a gente escuta. Esses dias eu estava vendo um homem falando o porquê que queria mudar a Bíblia. Você sabia que tem gente nesse nível querendo mudar a palavra do Senhor? Aí ele foi explicar que a palavra estava ultrapassada, que a palavra, principalmente o Velho e o Antigo Testamento, que foi escrito na época lá de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, do homossexualismo, estava atrasado. Que queria mudar a palavra para incluir o casamento de pessoas do mesmo sexo, irmãos. Para incluir, querendo mudar a palavra que o Senhor fez, que o Senhor escreveu, que o Senhor inspirou homens. Irmãos, nós temos maturidade para discernir, irmãos, certas heresias que é falado. Irmãos, não podemos ser enganados. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias até os salvos seriam enganados. É estudar, irmãos. É conhecer a palavra. Agora tem a IA aí que responde como se fosse Deus. As pessoas perguntam para a inteligência artificial e ela responde como se fosse Deus. Você tem maturidade, irmãos, para entender que Jesus está voltando? Santo tu és, aleluia. E não dá mais para ficar sendo alimentado por leitinho? Você tem esse discernimento e maturidade, irmãos, para ver, para sentir. Irmãos, a vida de Jesus é quase palpável. Está aí, nas portas. Irmãos, é tanta heresia que a gente escuta. Se a gente não tiver amadurecimento, maturidade, muitos vão seguir os falsos profetas. Os coaches, tem também, que vai massagear o seu ego. Santo tu és. Não o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. Ele te aceita você vir até ele como você está, mas ele não aceita que nós permanecemos da mesma forma. Glória a Deus, aleluia. Desordem. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus não habita no meio da desordem. Está aqui. Da igreja de Coríntios. A desordem. A confusão. Satanás plantou ali
nessa igreja a desordem, o desentendimento, a falta de discernimento cegou aquela igreja. E hoje estamos vivendo isso. Irmãos, nós não podemos ser cegos. Nós não podemos ter uma visão onde nós enxergamos aquilo que o Senhor quer nos mostrar que está à frente do nosso nariz. Santo tu és, Só falta Jesus descer no céu e dizer, fala com a gente. Irmãos, tem coisa que parece que Jesus vai descer, deixando a terra para explicar. Oh, Senhor! Oh, Deus! Tem misericórdia! O que será de nós, irmãos? Se Jesus voltasse hoje, o que seria de nós? Santo tu és. O que seria de nós se Jesus batesse naquela porta? Como o pastor pregou, você teria azeite na sua lamparina? Eu teria um azeite na minha lamparina? Ou a igreja estaria dormindo? Ou a igreja estaria dormindo sem azeite? Irmãos, Santo tu és, aleluia, Jesus. Jesus está voltando. Irmãos, e depois que Jesus tirar o Espírito Santo dessa terra, irmãos, Deus, vai ficar insuportável viver. amado. Eu não estou falando heresia, irmãos, está escrito na palavra, o pastor pode confirmar. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser retirado da face da terra. E se você buscou aqui, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Por quê? Vou correr atrás dessa palavra para ler, irmãos, e ela não vai fazer mais sentido, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui na terra. Santo, santo, santo tu és. Amado Vão ler, Deus. irmãos, mas não vão compreender, vai ser apenas um livro normal. Porque o que nos dá entendimento dessa palavra é o Espírito Santo. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Que nós só temos discernimento dessa palavra por causa Amado do Deus, Espírito Santo. aleluia. Mas ele vai ser retirado dessa terra. Ele vai ser, irmãos. Ele vai ser. Ou nós aprendemos, ou nós amadurecemos, ou nós temos maturidade para entender, irmãos. Ou nós vamos viver como meninos, como criança, Santo tu és, aleluia. sem discernimento espiritual. Santo, Nós vamos santo, viver na carne, santo irmãos. tu és, aleluia. Nós vamos comer o alimento que o mundo vai trazer. Santo, Porque nós não somos espirituais. santo tu és. Obrigada. Aleluia. Então, nós vamos comer qualquer alimento. Leite estragado, comida estragada. Ou nós amadurecemos, irmãos, ou nós vamos acreditar nos falsos profetas que já estão no meio de nós. Santo tu és, aleluia. Ou nós amadurecemos, irmãos, ou nós vamos continuar fazendo as coisas da mesma forma. De qualquer jeito, no automático. Porque para mim, eu não sinto mais o amor de Deus, então para mim tanto faz a fazer como não. Tanto faz eu fazer. Tem um irmão que faz por mim. Por que eu vou fazer? A irmãzinha faz tudo. A irmãzinha faz tudo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou querer amadurecer? Por quê?
isso, aleluia, Jesus. Se essa palavra não estiver falando com você, irmãos, então nós estamos com problemas seríssimos. Como a igreja de Coríntios, que não entendia nada de nada. Amadurecer para quê? Jesus vai demorar mesmo para voltar? Quanto tempo não fala que Jesus vai voltar e ele nunca voltou? Ai, deixa eu ver mais um pouquinho de carne. Para quê? Mudar minhas vestes. Oh, aleluia! Se eu posso ficar vivendo mais um pouquinho do meu jeito, na minha carne. Aleluia! Para quê? Oh, Senhor! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Santo é teu nome, aleluia! Oh, aleluia, irmãos, esses dias eu sonhei. Eu sei com a grande tribulação. Aleluia! Eu via povos de outras nações. Irmãos, você sabe o que é a grande tribulação, irmão? Você já leu? Às vezes eu sonho com a volta de Jesus. Eu nunca falei isso aqui na igreja. Eu sonho, irmãos, com a volta de Jesus. Ontem mesmo eu sonhei com a volta de Jesus. Esses dias, foi semana passada, eu sonhei com a grande tribulação. Irmãos, eu via pessoas de outras nações. As pessoas desesperadas. Eu não contei esse sonho para ninguém. Estou contando aqui. E eu vi pessoas desesperadas, procurando lugar. E as portas das casas não tinham como fechar, porque elas não tinham trancas. Então aquele povo ele não tinha como se proteger. A perseguição. Aquele povo estava sendo perseguido. Irmãos, é tão ruim. Então, irmãos, o Senhor está preparando você, ó igreja. O Senhor, Ele quer preparar a sua igreja. Quer que sua igreja amadureça. Quer que sua igreja amadureça. A palavra do Senhor diz que um será tomado e o outro será deixado. Irmãos, dê glória a Deus que essa igreja aqui, ela ainda tem porta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ela prega a verdade. Irmão, eu fui uma vez, quando meus sogros moravam no Rio de Janeiro, eu e meu esposo, a gente gostava de ir para lá nas férias. E ele falou assim, sério, vamos visitar uma igreja? Eu falei, vamos. Nós chegamos lá nessa igreja, e aí teve um monte de apresentação, louvor, e aí eu fiquei naquela expectativa, palavra. E eu esperei, irmãos, a palavra. E eu esperei, irmãos, a palavra. Irmãos, eu saí daquela igreja tão decepcionada. Mas tão decepcionada. Eu falei assim para o meu sogro, eu saí daquela igreja revoltada. Eu falei assim para o meu sogro, eles não pregam a palavra? Eles não falam? Eles não... Irmãos, nenhum versículo de abertura a igreja teve. Essa é uma apresentação. Só tinha uma apresentação. Era grupo de coral, era não sei o quê. E eu falei assim, não tem pregação nessa igreja, eles não pregaram. Irmãos, o culto acabou tarde. E ele falou assim, hoje não teve pregação. Eu falei, mas como assim não teve pregação? Eu fiquei na expectativa o culto inteiro para ouvir a palavra, e não teve palavra, irmãos. Não teve palavra. Você sabia que lá já é proibido? No Rio já é proibido, por lei. Passado o horário dos cultos, 10 horas, as igrejas têm que fechar, tem lugar lá. E isso foi ele que me falou quando eu morava lá.
Ele falou assim, sério, aqui já tem lei, que não pode passar de 10 horas, as igrejas não podem mais passar os cultos de 10 horas. Tem lugar também, irmãos, isso é recente que eu ouvi, que tem lugar que não estão mais aceitando, as facções não estão mais aceitando abrir igreja, porque não tem mais ninguém por tráfico. Porque ele falou assim, vocês vêm para cá, abrem uma igreja, pega todos os jovens, nós ficamos sem pessoas para trabalhar para nós. Tem igreja, tem lugar que já está assim. Então, irmãos, e é isso. Deixa eu continuar que já está quase dando a hora. Então é isso, irmãos. Irmãos, como eu falei aqui, lembra da palavra plenitude? O significado dela é inteiro, completo, totalidade, integridade. Plenitude. Plenitude. Maturidade, plenitude. Primeiro a maturidade, depois você chega à plenitude. Inteiro, completo, totalidade e integridade. Inteiro. O Senhor te quer inteiro, Ele não quer pedaços, não. O Senhor não quer você pela metade. E nem que você faça as coisas dele pela metade. O Senhor te quer por inteiro. Para isso, nós temos que ter discernimento da maturidade. Nós vamos ler, só para encerrar, vamos ler. Aleluia, Jesus. Hebreus 5, 14. Aleluia, Jesus. Hebreus 5, 14. Santo tu és, aleluia. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Aí leia também o capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixando os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha a palavra aqui de novo, maturidade, irmãos. Em Hebreus 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de todos que conduzem à morte da fé em Deus. Maturidade, irmãos. Vamos ler também, volta lá em Coríntios, irmãos. Lá em 1 Coríntios, vamos voltar lá. Só para finalizar aqui, que o Senhor, irmãos, Ele tem falado com sua igreja. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, isso. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Um ensinamento, irmãos, que vem do alto, que vem de Deus, não dessa era. Não dessa era, irmãos, mas de um Deus que é um Deus todo-poderoso, invisível, mas real. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor venha nos dar maturidade nessa noite. Obrigado, Jesus, aleluia. Que o Senhor, irmãos, Ele nos dê maturidade, porque sem maturidade não há crescimento, e nem desenvolvimento, e nem discernimento. Que o Senhor abençoe a igreja dele nessa noite. Em nome de Jesus, irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, aleluia. Louvado seja o
Graças a Deus, a prova mais que Jesus. Amém? Aleluia. Foi um alimento, não foi um leite, foi algo sólido hoje que o Senhor nos deu. Glória a Né? Deus, Nos entregou para nós. A maturidade faz parte de um crescimento espiritual, né? Não se trata de intelecto, mas sim da disponibilidade de fazer aquilo a qual Deus determina para cada um de nós. O apóstolo Paulo, aleluia, ensinou isso lá na igreja de Corinto. E a ministração que a Crisacela trouxe, e ela falou que haverá tempo que vão se alimentar. Não, na verdade, as igrejas estão se alimentando, aleluia, de alimentos que não trazem consistência alguma, né? Aleluia. Vai para um lado e vai para o outro. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, a palavra que cura, liberta, restaura e transforma. É a palavra de Deus. Mas nós não devemos apenas nos abastecer daquilo que está sendo ministrado aqui. Quando nós sairmos, nós temos que continuar nos alimentando. Glória a Deus. Não fique só de leitinho. Aquele que fica só de leitinho, vem o ventinho, não precisa ser muito forte, não, já espalha. Amém? Mas aquele que tem um alimento sólido, aleluia, ele suporta, porque ele sabe como foi ministrado. Jesus está por dentro. Amém, igreja? Se coloque sobre os nossos pés. Estamos falando que Deus abençoe a Cruz a sério por essa palavra. Seja orando pela vida dela, sua casa, sua vida. Amém? Palavra abençoada, a qual traz aos nossos corações. A palavra de Deus é isso. É dessa forma que Ele fala conosco. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti pela Tua presença, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações essa noite, ó Pai. E nós viemos, Senhor, sair daqui, ó Pai amado, desejosos, ó Pai, de nos alimentarmos cada vez mais e mais da Tua palavra, que haja uma maturidade, aleluia, espiritual em cada um de nós, ó Pai. Leva-nos debaixo das Tuas poderosas e fortes mãos, cuida, guarda, que nós tenhamos, eu creio que assim será uma terça-feira abençoada. Tudo isso para a honra e glória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aplauda Jesus. Assim, pela honra, pela glória, pelo louvor e pela adoração. Faça assim com a sua mão. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de toda a igreja. Desde agora para todos, todos digam. Amém. Se Deus é por nós, Quem será o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ajude Deus. Quem impedirá? Ninguém melhor que isso. Só na glória. Deus abençoe a todos.